Vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. Que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação ou ensinamento, sobre quem o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Amém. Irmãos, esse é um assunto que está sempre, ou quase sempre, na boca do crente. A tentação, a luta, a dificuldade. E eu quero falar hoje sobre qual é a nossa postura. O texto que nós lemos vai falar, o versículo 12, que aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Paulo está falando de uma postura, E a Bíblia, ela orienta nós, como crente, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não é para você olhar para a direita, não é para você olhar para a esquerda, nem para trás, é para olhar para Cristo, olhar para frente, olhar para o céu, para as alturas, olhar para a cruz de Cristo. E quando nós fizemos esse exercício de olhar para Cristo, o que está acontecendo à nossa volta não abala nós, não atinge nós, porque nós estamos focados em Cristo. Então, se tem alguém falando de mim, se tem alguém que gosta de mim, se tem alguém que, enfim, quer ver o meu mal, está fazendo algo para me prejudicar, isso nada vai me abalar, porque eu estou focado, eu estou olhando para Cristo. E quando eu olho para Cristo, irmãos, eu vejo 1001 motivos para continuar caminhando. Agora, quando olho para alguém, quando eu olho para um ser humano, eu vejo 1000 motivos para desistir. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde está o ser humano tem falhas. Aonde tem o homem, aonde tem a mulher, tem imperfeições, tem problemas. Então a Bíblia não recomenda nós olharmos um para o outro, mas sim orar pelos outros. E Paulo, ele diz, olha, irmãos, em Corinto, eu vou lhe orientar para aqueles irmãos espirituais, aqueles irmãos que estão em Cristo, que numa análise, num momento de reflexão, vocês olhem para dentro de vocês e observam se vocês estão em pé. Façam essa reflexão de postura e vejam em qual postura vocês se encontram nesse momento. Então Paulo, ele vai dar a diretriz, o modelo de uma postura correta do crente, para eles, para aqueles irmãos se espelharem, olharem e ter por modelo. Então Paulo vai dizer que o cristão, a postura dele é em pé.
E ele vai dizer assim: aquele que está em pé, ou que se acha que está em pé, cuide, para não cair. O cair aqui, irmãos, não é o fato de tu ir para o chão tão somente, mas Paulo está fazendo uma observação sobre você mudar a tua postura. Qualquer mudança de postura aqui, Paulo está orientando que não é de cristão. A postura do cristão é em pé, olhando para Cristo. E não é, irmãos, inclinado, prostrado, sentado, deitado, rolando, caído. Não, é em pé a postura do crente. E ele está se referindo aqui na questão espiritual. Então ele vai dizer: aquele que está em pé, como um crente, como aquele que defende a palavra do Senhor, como aquele que quer ir para o céu, como aquele que está militando, olha, cuida. Cuide bem dessa postura, porque tu tem que cuidar hoje, para que amanhã tu não te acha caído, prostrado. Dentro desse entendimento, a primeira observação que devemos fazer, que a tendência do ser humano é que nós venhamos nos prostrar. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência, a tendência do ser humano é se prostrar. O cristão, a tendência é prostrar-se. Tem crente que tem que viver debaixo da oração. Tem que orar na madrugada, tem que orar de tarde, tem que orar de noite, tem que orar de manhã, porque se ele sair fora desse circuito de oração, 2 e 3 ele está prostrado. Prostrado no que, irmão? No vício que praticava. Prostrado no que, irmão? Numa vida de miséria espiritual. Prostrado nas suas fraquezas, nas suas limitações. Prostrado nos seus maus pensamentos, nos seus maus costumes. Prostrados em seus comportamentos errados. Então a Escritura vai orientar. O Paulo, ele vai orientar: cuide da tua postura, porque tu és um cristão, tu és um crente, e o crente, ele não vive prostrado, lamentando em cima das suas lutas, das suas dificuldades. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar homens e mulheres que estavam, irmãos, debaixo do mau tempo, que há muitos perderam até filhos. Teve o caso de uma mulher que perdeu um filho e o ajudante, o auxiliar do profeta perguntou para ela: mulher, como você está? E ela disse para ele: lá na minha casa vai tudo bem. São posturas que nos coloca a refletir o nosso perfil como um crente. Uma postura desta mulher coloca nós para refletir. Se fosse desemprego, ela ia dizer assim: eu estou desempregada, mas lá em casa está tudo bem. A enfermidade bateu na minha casa, mas está tudo bem. Mas por que está tudo bem, se na lógica humana as coisas não estão bem? É porque eu, como crente, eu não vivo pela lógica humana. Eu vivo pela providência divina, a providência de Deus. A postura do crente é viver pela lógica divina. Por isso que não podemos mudar a postura. Porque nós não dependemos, irmãos, de uma visão humana.
das coisas lógicas da vida, para nossa autoestima estar alta, para nós estar alegre, para nós estar faceiro, para nós estar triunfante. Não, nós dependemos de estar ligado com os céus. Se a nossa relação está em comunhão com os céus, nós estamos tudo bem. Então, irmãos, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a nossa tendência é se inclinar. A nossa tendência é se prostrar, é se entregar. E Paulo vai orientar, então, irmãos, tenham cuidado. Observem esse comportamento. Tenham esse entendimento. Como é que está o decorrer da caminhada, se tu está caminhando meio prostrado, meio cabisbaixo? Alguém vai dizer, irmão, eu estou fraco, estou feio de vida, mas estou no caminho ainda. Não, tu está errado. Porque é só uma questão de tempo para tu cair. Tudo tem um começo, irmãos. Tudo tem um começo, um princípio. Ninguém, escute bem isso, ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém se magoa da noite para o dia. Ninguém se entristece da noite para o dia. Vão acumulando alguma sujeirinha no coração, nos pensamentos. Os pensamentos vão pensando além do que eram para pensar, e vão pensando e vão jogando no coraçãozinho coisinhas, e quando vê, está uma baita de uma raiz de amargura. Nada é da noite para o dia. E Satanás, ele precisa só de uma porta, de uma brecha, para plantar a sementinha do mal, da contenda, da intriga, do ciúme, da inveja, da fofoca. Então Paulo vai dizer, irmãos, cuide, para que não venham se inclinar, permaneçam em pé. E esse entendimento nos leva a entender a nossa natureza, que ela é pecaminosa, e nós, como homem, como ser humanos mortais que somos, a Bíblia vai dizer que nós estamos sujeitos, nós somos sujeitos a pecar, mas o Senhor nos justifica. Mas não podemos, em outro momento, a Escritura vai dizer que não podemos usufruir, abusar-se da graça, usar-se da graça para praticar o erro, o pecado. Às vezes alguém pensa assim, irmão Francisco, estamos vivendo no tempo da graça. E aí é só orar e pedir perdão que Deus nos perdoa. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia diz assim, aquele que peca e se arrepende e alcança misericórdia. Quer misericórdia? Te mantenha em pé. Precisamos de misericórdia, mas a nossa postura não pode mudar. A nossa postura como crente, ela é inegociável. Mas, irmão, sempre vai ter, Deus vai disponibilizar alguém para nos ajudar. Nós vamos lembrar de Arão e Ur e Moisés. Moisés estava no cume do monte, olhando o povo lá embaixo, na batalha, na guerra. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés levantava o seu braço, o povo vencia. Quando Moisés cansava os braços e baixava, o povo perdia. Então, Arão e Ur
sentiram, tiveram um entendimento de segurar o braço de Moisés nas alturas. Então, quando aqueles dois irmãos seguravam os braços de Moisés nas alturas, o povo prevalecia. A postura do povo era de vitória. A postura do povo era de vencer, porque um ajudava o outro a vencer. O segundo entendimento que nós precisamos ter, as nossas reações é que nos coloca em uma postura a favor, ou favorável, ou não. As nossas reações, mediante as consequências, as situações da vida, nos coloca em uma postura favorável ou não. Traduz, irmão Francisco. O resultado da nossa postura é o motivo, é as causas de como nós reagimos em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Dificuldades e adversidades nós vamos ter todos os dias. Todos os dias temos desafios para vencer, barreiras para derrubar. Mas o resultado do nosso comportamento, de como nós vamos reagir mediante a isso, vai dizer que tipo de postura nós temos, nós estamos. Não adianta eu querer justificar, dizer, irmão Francisco, eu estou em pé. Mas as reações não dizem isso. O que eu estou vendo, eu não vejo isso. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo demonstrar. Às vezes até tento convencer, mas não consigo demonstrar. Porque as minhas escolhas, mediante a circunstância, não foram as melhores. E me colocaram em uma postura que Deus não quer que eu esteja. Que Deus não quer para mim. Entendemos que Deus quer sempre o melhor para nós. E o melhor de Deus para nós, irmãos, em alguns momentos não é o que nós queríamos que fosse. O melhor de Deus. Sabe aquela sensação de presente? Acontece muito em amigo secreto, né? Aquela troca de presente, aí alguém vai lá na loja, capricha, né, dentro daquele valor que foi estipulado, olha para aquele nome ali que pegou e diz, essa pessoa aqui combina com essa pessoa, é isso aqui. Aí alguém que está junto vai dizer, mas passou do limite ali do que está pedindo. Não, mas a pessoa merece, é a cara da pessoa, ela merece, eu vou comprar, nem que passou aí alguns reais a mais, eu vou comprar. E levo. Só que ela vai lá e entrega um presentinho que ela escolheu, que ele escolheu, com tanto amor, com tanta perícia, e até passou um pouco do limite. E aquela pessoa que recebeu aquele presente, ficou radiante. Mas agora chega a hora daquela pessoa que deu o presente receber de alguém. E aí a pessoa foi lá, na correria, não teve tempo direito, passou no barzinho da esquina e olhou ali, isso aqui é universal, dá para uso utilitário de qualquer coisa, pode ser isso aqui. Tem uma embalagem? Não, só a sacolinha do supermercado, pode ser essa sacolinha mesmo. Coloca e traz, é de coração. Aí a pessoa olha e diz, amém, tranquilo, mas eu não esperava. Não era isso. Lá dentro do coração dela, ela tem aquele sentimento que aquela postura, ela não esperava aquela postura. Porque ela teve uma postura diferente com a outra pessoa. Mas a pessoa que deu não teve a mesma intuição, não teve o mesmo carinho. Então ela teve um sentimento, ele teve um sentimento de frustração. E esse sentimento, irmãos, é o mesmo que vem quando a gente olha para alguém
que exerce postura que não é adequada com o que a palavra, com o que Deus escolheu para o crente. Poxa, essa postura não é de crente. Essa postura não é de cristão. E quando acontece isso, irmãos, nós vamos decaindo. O ser humano, o crente, o irmão, a irmã, vai desenvolvendo cada dia mais uma inclinação diferente até cair. Só que a culpa nunca vai ser de Deus. A culpa nunca vai ser do irmão e da irmã, que é muito o contrário do que as pessoas às vezes fazem. Decidem no seu coração em sair da igreja, largar Jesus, largar a cruz, largar os planos de Deus, largar os trabalhos e sair, porque acho que é a solução. E aí diz, olha, eu estou saindo porque o pastor não olhou para mim. Eu estou saindo porque a irmã que está na porta não me cumprimentou. Eu vou sair porque não me dão oportunidade para cantar. Eu vou sair, e aí acham vários motivos para sair. Mas o texto que nós lemos vai dizer que Deus, em meio às adversidades, às tentações, Ele sempre abre uma porta de saída para nós sairmos. Sempre Ele providencia um escape para nós sair daqueles pensamentos, daquelas decisões. Olha o que o versículo 13 diz: não vos tem sobrevindo tentação ou tentações que não seja comum dos homens ou aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes de suportar, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-las. As tentações não vão te derrubar. As tentações não foram feitas para te derrubar. Pelo contrário, Deus permite elas para você crescer, para você te manter na postura, para você te manter. E aí, quando você acha que tu não está conseguindo, o Senhor providencia uma porta de escape, uma porta para você passar. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Glória a Deus. Existe uma graça de Deus aqui. O terceiro e não menos importante ponto que é necessário nós observar. Mas no meio dessas inclinações, Deus nos mostra o caminho e nos revela os seus planos divinos. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, o primeiro passo é aceitar Jesus. Depois que aceitamos Jesus, nós passamos hoje pelo discipulado. E ali somos ensinados, discipulados. E ali começa a criar no nosso coração, no coração da pessoa, um relacionamento com Deus, de conhecer a Deus. E essa pessoa vai crescendo na fé, vai sendo estimulada espiritualmente e ela vai se desenvolvendo. Passa-se uns meses, passa-se os anos, e essa pessoa começa a se alimentar das coisas de Deus, de um alimento mais sólido.
E a Bíblia vai chamar isso de relacionamento. Esse relacionamento, ele vai sendo construído, edificado sobre a palavra de Deus. Não é sobre histórias, contos, enfim, é sobre a palavra, a rocha que é Cristo. E esse relacionamento, ele vai se desenvolvendo. Para quê, irmão? Para que essa pessoa descubra o plano divino do Senhor para a vida dela. Então, cada um de nós que estamos aqui cantando, pregando, orando, louvando a Deus, temos que ter um entendimento que nós, cada um de nós, estamos debaixo de um plano divino sobre as nossas vidas. Ninguém está aqui à toa. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo foi chamado aqui para algo, foi vocacionado para alguma coisa. Uns foram chamados desde o ventre da mãe para ser algo, para fazer algo para Deus. Isso é chamado dentro da Bíblia Sagrada de plano divino. Deus tem um plano para aquela pessoa. Deus tem um plano dentro do reino para aquela pessoa. Mas, irmãos, isso quer dizer o quê? Mas no meio dessas inclinações, Deus nos mostra o caminho e nos revela os seus planos divinos. No meio dessas adversidades, no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, nós vamos descobrir, conforme a comunhão, na oração, na busca incessante por misericórdia, Deus nos revela o seu plano divino. E é isso que precisamos estar atento. Deus nos mostra para nós o plano divino dele. E é por isso que vem as tentações, é por isso que vem as lutas, é por isso que vem as adversidades, é por isso que vem as dificuldades, é por isso que vem as lutas na enfermidade, no desemprego, as provações, conflitos dentro de casa, é problema com os filhos, é problema com o chefe no trabalho, é problema com o vizinho do lado de casa, é problema com o irmão lá na igreja, é problema de tudo que é lado. O que é isso? O que isso significa para mim? Dentro de um plano divino, é Deus se revelando para ti, te fortalecendo, porque existe um plano para você. E o problema dessas inclinações é que quando nós deixamos de entrar pela porta que Deus abriu para nós em meio a essas adversidades, como que nós deixamos de entrar pela porta? Fazendo as nossas escolhas. E qual é a primeira escolha que a gente faz? Desistir. Desistir. Parar. Estagnar. Está indo bem, está dando tudo certo, mas está ruim para o meu lado. Eu não vou suportar, então eu vou parar. Eu vou desistir. Esses dias uma pessoa disse para mim, mas por que tu pegou trabalho para fazer na igreja? Está construindo, está fazendo isso lá na outra cidade, não tem muito tempo e tal, e etc, e etc. Aí a primeira coisa que eu paro e penso é quem é que está falando isso para mim. É a primeira coisa que eu devo fazer. Quem é que está soprando isso nos meus ouvidos? Neemias estava em cima do andaime construindo os muros. E o muro, quando tu está no andaime, os irmãos que são construtores sabem, quando tu está na fase de andaime, é porque a obra já está um bom eito já adiantado. Já está em fase de andaime. E
aí chegou Sambalate e Tobias para fazer que Neemias descesse. Rapaz, desce desse muro, esse muro vai cair, esse muro não aguenta nem uma raposa. Desce daí e vamos conversar, isso aí tá feio, para de fazer isso aí, você tá doente, você tá cansado, desce daí. Aí Neemias olha para aqueles dois e diz assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Mas por que Sambalate e Tobias não apareceram quando estava nos escombros, lá no meio da caliça, quando eles estavam preparando o terreno para construir o muro, quando estava tudo lá? Porque daí tinha trabalho para fazer, dava serviço. E aí, você irmão sabe como quando tem serviço, quando as pessoas estão chegando, é para trabalhar. E aí ninguém aparece. Agora que ele já está ali no andaime, já está fazendo os recortes da pintura, já está ali passando o paninho, aí aparece alguém, rapaz, desce daí, lá dentro aquela pessoa está dizendo, era para mim estar aí em cima do andaime, não tu, desce daí, e aí não dá. Se está doente ou não, vai em frente, não pare. Deus te dá vitória. Quem é que está soprando no teu ouvido? Quem é que está te aconselhando? Quem é que está falando para ti? Olha para essa pessoa e analisa ela. Isso aí eu aprendi um pouco tão cedo na caminhada. Alguém me disse, irmão Francisco, nunca olha para o que estão falando, mas sempre olha quem é que está falando. Se é uma pessoa próspera, abençoada, uma pessoa ungida, uma pessoa que está no caminho do Senhor, que está plantando e colhendo coisas boas. Se essa pessoa tem esse perfil, ela nunca vai dizer para você parar, desistir, desanimar, porque ela é vencedora. Ela quer que você vença também. Ela quer que você continue, que você não pare, mas que você sempre esteja numa postura de crente. Essa postura que Deus quer. E é essa postura que devemos ensinar. Não leve desânimo para ninguém. Às vezes as pessoas pegam umas empreitadas difíceis, mas não chega na pessoa e desanima ela. Ó, nem tente, e tu não vai conseguir. Tipo assim, né? Olha, isso aí não é para ti. Isso aí não é para ti. Esse final de semana eu fui surpreendido, irmãos, e aprendi uma lição. Os irmãos sabem que eu estou construindo uma casa mais para o interior. E esse final de semana eu estava lá. E meu desejo era telhar ela. E estava organizando para que arrumasse umas pessoas, uns irmãos, umas pessoas, né? E fossem lá. Nós combinar para nós ir lá telhar. E aí, nesse final de semana, estava só eu e a minha esposa. Um pouco a minha sogra ligou, olha, eu vou passar o final de semana com vocês aí. Tá. Pegamos ela no meio do caminho e fomos para lá. E a minha ideia era só melhorar a madeira para receber o telhado quando fosse ser telhado. Com pouco a minha sogra chegou lá e tal, e disse assim, não, mas isso aí dá para nós telhar. Telha Brasilite 6 milímetros. Ah, mas como? Não, tu sobe lá em cima, fica lá em cima nas madeiras, e eu e a Natana ficamos aqui embaixo e te alcançamos as telhas. Irmãos, as telhas tem 1,10 por 2,44. 70 quilos cada telha. Aí eu pensei, mas não vai dar isso aí, não. Aí eu olhei para as mãos da Natana e disse, não,
essas mãos não é para isso não. Eu disse, não, vai dar sim. Tem certeza? Tenho. Então tá. Subi lá para cima das madeiras e elas começaram. Quando deu no domingo, isso foi no sábado. Quando deu domingo, 11 horas, a casa estava telhada. Imagina se tivesse um sambalate ali dizendo, não, mas credo, nem vai, que vão se descadeirar tudo aí, não vai sair nada. Mas alguém disse, não, nós vamos sofrer um pouco, mas vamos fazer. Eu aprendi uma lição, irmãos. Porque a caminhada na fé é assim mesmo. Quem tu espera. Aí liguei para o meu irmão, final de semana retrasado, meu irmão disse, não, a hora que tu puder, que tu quiser, tu me avisa. Falei com ele, rapaz, eu estou aqui lidando, tranquilo. Aí me lembrei da parábola que Jesus falou dos trabalhadores, lá na praça, né? Aonde muitos disseram que iam. E aí teve um que disse, olha, não é certo que eu vou, mas se for eu apareço por lá, mas não vou. Não. E o outro disse, não, eu vou. Tal hora lá na praça, eu vou. E chegou o patrão lá e o cara não estava, o que disse que ia. Mas quando veio, apareceu aquele que disse que não ia. E foi, e fizeram o serviço. E aí a Bíblia diz que, no final, todos receberam a mesma quantia, mesmo valor. Então, irmãos, o que Paulo está nos ensinando é sobre a nossa postura como crente, como cristão. De como nós vemos as coisas, de como nós pensamos sobre as coisas, de como nós nos comportamos mediante as circunstâncias. Isso vai nos mostrar que tipo de crente nós somos. Crentes que não vão frutificar. Vai começar bonito e não vai adiantar. Lá em casa tem um abacateiro de uns 4 metros de altura. Esses dias ele me alegrou porque ele floresceu, irmã Beth, e deu um monte de sementinho na folha. Eu pensei, vai vir abacate, aqueles de Canaã, que 2 homens precisam carregar. Daí com pouco, passou uma semana, deu um ventinho, caiu toda a semente, ficou só ele. Esse cara aí é só para sombra mesmo. E é assim que tem muitos crentes, eles vêm bonito assim, dão aquela flor, coisa mais linda, e aí quando dão uns frutinhos assim, tu diz, tá frutificando, mas quando chegar a estação de colher o fruto, cai todos os frutos, fica só no talo. E não frutificam. Fazem aquele movimento, aquela coisa arada, mas na hora da oração, não frutificam. Fazem aquele movimento, aquela gritaria, aquele auê, e correm para cá e correm para lá, e só torcer a pouco um pouquinho. Vamos botar uns minutos de oração aí para ver como é que vai ficar. Aí coloca uns minutos de oração, aquela pessoa é que nem aquele balãozão assim que vai indo. A oração, irmãos, um dos objetivos da oração é nos mostrar quem nós somos. Um dos motivos da oração é esse. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. E Deus é luz. Deus é luz. Então, quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos da luz de Deus e mais essa luz mostra as nossas imperfeições. E quanto mais nós enxergamos as nossas imperfeições, mais nós reconhecemos que precisamos de Deus. A oração não é para mim me espiritualizar.
e dizer que eu sou melhor do que alguém, eu sou melhor do que o fulano porque eu oro 10 horas, eu oro 5 horas, não. A oração é para mim ver as minhas imperfeições e reconhecer que sem Deus na minha vida eu não sou ninguém. Alguém vai dizer, não, eu sou o bambambam, eu sou isso, aquilo, porque eu oro. Não, tu é um pecador miserável que precisa de oração. E a misericórdia de Deus, que vem através da sua graça, do seu Espírito Santo, que derrama sobre o nosso vaso dons espirituais. E aí vai se cumprir o que João Batista disse: olha, eu não sou ninguém, eu só sou a voz que clama no deserto. Eu só sou a voz, mas o que está vindo aí, ele vai batizar vocês com poder, com fogo, vai batizar vocês e vai transformar a vida de vocês. Quero encerrar, irmãos, vamos estar em pé. Mas no meio dessas inclinações, Deus nos mostra o caminho e nos revela os seus planos divinos. Esse é o intuito, irmãos, da palavra de Deus para nós. É nos mostrar o seu caminho. Procure estar no caminho de Deus. Procure estar. Paulo, ele vai falar no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículos 1, 2 e 3. Ele vai dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para que nós possamos entender qual é a boa, plena e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Você já parou para pensar? Ou você se acha uma pessoa inanimada, uma pessoa que está, como diz a ciência, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou? Não. Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Por que que eu estou nessa congregação? Por que que eu estou na casa do Senhor? Por que que eu estou aqui servindo a Deus? Por que que eu faço o que faço na obra de Deus? Qual é o plano de Deus para mim? Esse tipo de pergunta nós devemos fazer. Quando nós fizemos isso e obtemos a resposta, nós caminhamos para o alvo, que é Cristo Jesus, sem parar no caminho e ficar pensando, e será que vou, será que não vou? Mas eu vou porque eu tenho convicção, é isso que eu quero para a minha vida. Hoje é culto da palavra, irmãos. Alguém comentou lá no serviço, irmão Francisco, então hoje é o culto do sal, hoje é o culto do sal. Hoje é o dia que nós olhamos, refletimos, e a palavra vem e entra no nosso coração, e a gente olha e diz, é verdade, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, irmão Cláudio. Eu preciso melhorar a minha vida. Ô, vidinha essa, eu preciso melhorar. Eu preciso me converter. Eu preciso que essa palavra entre no meu coração e venha me converter. Eu preciso que essa palavra entre na minha alma, entra no meu ser e me limpa, me liberte, me completa, me tire tudo aquilo que não te agrada. Aleluia. Quem precisa de uma oração, passe aqui na frente, eu quero orar por você. Quero orar que Deus venha te fortalecer a tua caminhada. Em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, em tua presença eu estou nesse momento.
E coloco a tua igreja, coloco a cada um que está na frente do altar, cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem uma necessidade, que tem, Senhor,